Bom, boa tarde a todos. Vejo que estou aqui pessoas a entrar também. Vamos então dar início. Bem-vindos. Para quem é a primeira vez, então também muito bem-vindo. Nós costumamos fazer estes webinários todas as semanas. Hoje vai ser sobre a introdução a este mercado Forex que muita gente tem falado nos últimos tempos. A semana passada fizemos um sobre o mercado de ações e já fizemos sobre criptomoedas, sobre commodities, já fizemos também sobre análise técnica, análise fundamental. E depois também no final deste webinário vou-vos mostrar onde é que vocês conseguem ver estes webinários e depois também falarmos um bocadinho, está bem? Nós fazemos estes webinários apenas por educação e por informação, não vão sair daqui profissionais, isto é apenas uma introdução ao que para as pessoas antes de entrarem nos mercados é mesmo necessário perceberem as bases das bases e perceberem o que é que se passa por detrás deste mercado. Este mercado não são só gráficos, as pessoas acham que isto é só ver o gráfico ir para cima e para baixo, existem muitas coisas por detrás da flutuação do preço e é isso que vamos tentar perceber hoje e nos próximos webinários, onde estão mais do que convidados a participarem, está bem? Portanto, para quem ainda não me conhece, meu nome é José Monteiro, sou licenciado em Finanças Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, sou gestor e analista de mercado aqui na Teletrade em Portugal há mais ou menos 2 anos e sou mais um apaixonado aqui na área dos mercados financeiros, nomeadamente aqui no mercado Forex, que foi onde eu me iniciei. Vejo que existem pessoas também a entrar, vou falar um bocadinho do que é que se passou e o que é que se está a passar no dia de hoje. Portanto, no dia de hoje estamos a ver um sentimento do mercado que está a ser de apetite pelo risco, que quer dizer que as bolsas estão a subir. As ações da Europa mostraram um comportamento misto, numa altura em que regressam as preocupações relacionadas com o aumento dos novos casos de Covid-19 em todo o mundo, onde por acaso nos últimos tempos viu-se que as pessoas começaram, com isto do desconfinamento, começaram-se a preocupar menos, mas agora voltou a esta grande preocupação. As ações em Wall Street seguem a subir nesta quarta-feira, depois da queda nos últimos 2 dias, em que os investidores avaliam as perspectivas de lucros e de vendas das empresas depois do desconfinamento. Quanto ao mercado da dívida, as yields dos treasuries avançaram na Ásia, após terem recuado nesta terça-feira, uma vez que as quedas dos mercados de ações a nível global elevaram as apostas em ativos seguros, como é o caso da dívida, ok? Depois, enquanto no mercado cambial, que é o que vamos falar um bocadinho hoje, o dólar segue sem grandes alterações na Ásia durante a madrugada desta quarta-feira, numa sessão marcada pela cautela devido ao aumento de casos de Covid-19 a nível global, incluindo Japão e Índia, e a aplicação de novas restrições em todo o mundo, ok? Depois, quanto ao crudo, ao petróleo, prolonga as quedas esta quarta-feira com a continuação dos receios sobre o ressurgimento da Covid-19 na Ásia, o que faz com que exista um novo confinamento e o que faz também que as empresas e as pessoas acabam por procurar menos esta matéria-prima. No que toca ao ouro, segue hoje a valorizar depois da forte perda dos últimos 2 dias. Bom, eu neste webinário, como podem imaginar, nós vamos nos apresentar enquanto corretora, enquanto teletrade, são apenas 10 minutos, depois a seguir estes 10 minutos vamos falar então do que é esta aula do mercado Forex. A Teletrade é uma corretora de mercados financeiros, já existe há 26 anos, estamos cá em Portugal há cerca de 5, 6 anos e o nosso principal foco, ou seja, a nossa principal função é então a intermediação das pessoas que querem investir com os mercados financeiros. Trabalhamos com vários instrumentos, tanto no Forex, commodities, ações, criptomoedas, mas eu também, no final, vou-vos mostrar todos os instrumentos que nós, Teletrade, negociamos e onde os nossos clientes podem, então, transacionar dentro dos mercados financeiros. A Teletrade foca-se em 2 pontos, que é a parte do acompanhamento ao cliente, que é esta parte de educação, é estes webinários que nós fazemos, totalmente gratuitos, sem qualquer tipo de compromisso. Antigamente, ou seja, antes do Covid, recebíamos as pessoas todas aqui nos nossos escritórios em Lisboa, mas com isto tudo do Covid e com o facto de termos que ir todos para casa, tivemos que manusear, tivemos que ir por outras maneiras, outras formas de conseguir chegarmos às pessoas, e é daí que vêm estes webinários, que fazemos todas as semanas, já fazemos estes webinários desde março do ano passado, tem corrido muito bem, as pessoas têm gostado bastante e o facto de termos feito isto não só dá para chegarmos às pessoas que antigamente chegávamos aqui no escritório, mas conseguimos chegar também a pessoas de todo o país, porque antigamente, normal para vir ao escritório, nomeadamente ninguém vem do Algarve para vir aqui a uma aula, ou ninguém vem do Porto para vir aqui a uma aula, ou seja, com isto tudo da parte digital conseguimos chegar então a todas as pessoas de todo Portugal e não só, ok? Portanto, para quem não é cliente, temos estes webinários uma vez por semana, mas depois para quem é cliente,
temos um acompanhamento diário, onde todos os dias nós publicamos, tanto fazemos lives de abertura do mercado europeu e de abertura do mercado americano. Nesses lives os clientes tiram dúvidas, nós explicamos o que é que está a passar no dia e depois ao longo do dia vamos pondo sempre várias análises de gráficos, tanto em Forex, como em ações, como em índices, mas eu depois já vos mostro todo este grupo. Dizer também que o que nós vamos falar aqui não é de tudo o que vocês ouvem falar na internet. Isto não é nada de sonhos de enriquecimento fácil. Nada se consegue sem esforço e dedicação. Nós, para conseguirmos qualquer coisa, temos que estudar, temos que perceber bem onde é que nós nos estamos a meter. Cuidado com as pessoas que vos ligam a dizer metam aqui 300 euros e vão ficar multimilionários. Isto não é assim, porque se isto fosse tudo fácil, ninguém trabalhava, estava tudo rico em ilhas paradisíacas com margaritas na mão. Okay? Isso não acontece. Existem muitas pessoas que ganham dinheiro, mas para umas ganhar é preciso outras perder, ou seja, existem também muitas pessoas que perdem capital nestes mercados financeiros e por isso é que é preciso um acompanhamento de pessoas que já estão neste mercado há bastante tempo e também é preciso que as pessoas não se iludam e não pensem que isto aqui é só dinheiro e é muito fácil, senão, como podem imaginar, ninguém trabalhava, era tudo uns preguiçosos e só queriam era Forex e Forex, mas eu gosto e também quero que vocês percebam que Forex não é isso também. Forex é o mercado mais líquido do mundo. São transacionados milhões e bilhões e trilhões de dólares por dia por alguma razão, também. Mas lembre-se, para uns ganharem, outros têm que perder. Não é toda a gente que ganha aqui na área dos mercados e temos que saber o que contar e temos que estar com as pessoas certas para ingressar nestes mercados financeiros, não só no Forex, como nas ações e outros mercados também, como as criptomoedas que estão agora no auge do seu mercado. Como disse, fazemos estes webinários todas as semanas e depois, para quem é cliente, temos lives e masterclasses. Nós amanhã vamos ter uma masterclass que temos todas as quintas-feiras, fazemos um resumo da semana, analisamos gráficos, perguntamos aos clientes quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos. Estão mais do que convidadas as pessoas que estão a assistir a este webinário a participarem amanhã nesta masterclass que supostamente é só para clientes, mas para quem assistiu a este webinário, que nós estamos mais do que agradecidos por acompanharem o nosso trabalho. Estão mais do que convidados a irem amanhã à nossa masterclass. É só para clientes, mas estão mais que convidados e sem qualquer compromisso, não precisam de pagar nada. É apenas para perceberem como é que nós trabalhamos, porque uma coisa é eu estar aqui a falar, a dizer que nós acompanhamos as pessoas, outra coisa é vocês verem efetivamente como é que nós acompanhamos os nossos clientes. Portanto, amanhã às 6 da tarde temos então esta masterclass. Se vocês tiverem interesse, nós amanhã vamos ligar a todas as pessoas que assistiram a este webinário, tirar também algumas dúvidas, para dizer também que vocês têm um campo onde conseguem fazer algumas perguntas. Eu, no final, vou guardar 10 minutos para responder a algumas perguntas para quem tem dúvidas. E amanhã, também, se eu não conseguir responder a todas as perguntas, nós aqui na Teletrade vamos ligar a toda a gente, perguntar se efetivamente querem participar na Masterclass sem qualquer tipo de compromisso. E também podemos falar um bocadinho mais de mercado, visto que eu só tenho aqui 1 hora e eu adorava ficar aqui 3, 4 horas a falar sobre este mercado, que tanta coisa tem e tanto tem para dizer, mas eu também não quero roubar mais do que 1 hora, porque vocês têm mais do que fazer também, ter de estar com as vossas famílias e jantar e etc. Portanto, fazemos isto uma vez por semana, mas eu amanhã, nós todos da equipa, nós vamos ligar a todas as pessoas que assistiram e perguntar quais é que são as vossas dúvidas. À parte do serviço de acompanhamento e das pessoas que querem fazer as coisas por si só, temos o outro tipo de serviço, que é a parte do copy trading, que é muito simples, basta, depois também eu digo-vos lá no site onde é que vocês conseguem ver tudo sobre isto do copy trading. O copy trading consiste em sincronizar a vossa conta com a conta de outro trader experiente à vossa escolha, e é à vossa escolha, não somos nós que vamos escolher os vossos traders, ou seja, nós temos uma lista de vários traders no nosso site, onde vocês veem todo o historial dos traders do último 1, 2, 3 anos, e vocês aí decidem, depois de ver todo o historial, depois de ver tudo como é que eles trabalham, tudo detalhado, aí vocês decidem quais é que são os traders que vocês querem sincronizar a conta, e a partir do momento em que a vossa conta está sincronizada com a deles, todas as operações que eles abrem vão ser abertas na vossa conta automaticamente. Podem estar a dormir, a trabalhar, aquilo é sempre aberto e o nosso objetivo é fazer isso, mas depois também requer mais capital, que é sincronizar a conta com vários traders, porque nós temos que pensar nisto como se fosse um mercado de ações. Ou seja, se nós tivermos uma carteira de ações, nós não vamos investir só numa ação ou só numa empresa. Convém termos várias empresas dentro da nossa carteira, que é para diversificarmos o nosso risco e não pomos os ovos todos na mesma cesta. E é a mesma coisa que acontece com o copy trading, ou seja, ter uma conta e conseguir diversificar essa conta por vários traders
para conseguirmos diversificar o nosso capital e não estarmos dependentes apenas de um trader, porque as coisas, como eu vos disse, isso não é só ganhar dinheiro. Portanto, se nós tivermos 5 ou 6 traders, mesmo que um perca ao final do mês, se os outros 4 tiverem lucro, a nossa balança fica positiva. Portanto, convém nunca seguirmos um ou só 2 traders, convém aumentarmos o nosso leque para seguirmos mais e mais traders, para conseguirmos ter diversificação e correr menos risco. Depois também temos a possibilidade das pessoas que já têm alguma experiência, mostrem-nos a experiência, mostrem-nos como é que vocês trabalharam no passado e se nós aceitarmos, vocês tornam-se uns master traders e têm a possibilidade de outras pessoas seguirem o vosso trabalho, copiarem as vossas operações e receber uma comissão dos lucros dessas pessoas para a vossa conta, está bem? Mas pronto, o objetivo não é falar sobre isto, era só para vos apresentar. Depois, amanhã, podemos falar um bocadinho mais sobre os nossos serviços, mas hoje, então, vamos falar sobre o mercado Forex. Depois também temos este programa de afiliados, onde vocês trazem clientes para a corretora, onde todas as corretoras têm este programa de afiliados. Há umas que são usadas legalmente, outras são ilegalmente, como vocês viram nestas últimas notícias. No entanto, nós somos uma corretora regulada pela União Europeia, somos corretora registada na CMVM e no Banco de Portugal, tem tudo no nosso site. Eu depois também mostro-vos como é que vocês conseguem ver se uma empresa é ou não regulada, e isso é o mais importante. Portanto, antes de investirmos capital em qualquer casa financeira que seja, convém percebermos se efetivamente a empresa é ou não regulada. Se não for, não vale a pena pôr o capital, porque nunca o vão conseguir tirar de lá. Tá bem? Portanto, antes de investir no capital em qualquer casa financeira que seja, convém percebermos efetivamente se a corretora ou a casa financeira é regulada e legislada dentro da União Europeia e dentro de Portugal. Vamos então iniciar a isto do mercado Forex. Então, o que é o mercado Forex? O mercado Forex, ou em português, mercado internacional de câmbio, é então um mercado em que as moedas internacionais são negociadas e onde se compra e vende dinheiro e onde os participantes ganham dinheiro sobre a diferença entre as taxas de câmbio. Ou seja, este mercado nasceu em 1971 com a alteração de as taxas fixas usadas até então para regular a cotação de cada moeda para então as taxas variáveis. Ou seja, antigamente, se nós quiséssemos viajar para outro país e quiséssemos trocar o euro por outra moeda, ou euro ou moeda na altura, tínhamos umas taxas fixas, ou seja, a taxa nunca era variável. Se nós queríamos ir para outro país, a taxa era aquela e nada influenciava aquela taxa, trocávamos o dinheiro e ficava assim. A partir de 1971 vem então as taxas variáveis, onde todos os dias vocês conseguem ver, e é daí que as pessoas tiram algum capital, na flutuação da taxa. A taxa nunca está igual, está sempre a variar, mas eu já vos vou explicar como é que esta taxa de cada moeda varia. Portanto, o mercado cambial é o maior mercado financeiro do mundo e aquele em que participa um maior número de indivíduos e organizações. Mas nem sempre foi assim, ok? Portanto, inicialmente era acessível apenas a grandes empresas ou grandes instituições financeiras e a grandes investidores. Por exemplo, antes da década de 90 era necessário um investimento de 10 a 50 milhões para se poder entrar no mercado Forex. Hoje em dia, como vocês sabem, com os míseros 100, 200 euros, nós já conseguimos entrar neste mercado financeiro. Não é que consigam fazer alguma coisa com isso, mas como vocês sabem, já é possível entrar com o capital mínimo. Antes tinham que ter uma banca de 10 a 50 milhões de euros, hoje em dia já podem ter 200, 300 ou 400 euros, que já conseguem entrar neste mercado. O crescimento e a popularização deste mercado só foram possíveis graças a alguns fatores determinantes. O primeiro foi o aparecimento da internet. O segundo foi o sistema de alavancagem dado pelas brokers, que eu mais à frente vos vou explicar. Portanto, em resumo, o mercado cambial, como conhecemos hoje, é possível graças a 3 fatores. Temos a adoção do sistema de cotação baseado em taxas variáveis em vez de taxas fixas, que aconteceu em 1971. Depois veio, em 1990, a difusão da internet e depois veio também a criação de um sistema de alavancagem vindas das corretoras. Okay? Portanto, o mercado internacional de câmbio, o mercado de Forex, funciona, é muito simples, que é simultaneamente comprando uma e vendendo a outra moeda, e as moedas são trocadas através de uma corretora e são negociadas sempre em pares. Então, o que é que influencia a cotação da moeda?
temos vários fatores. O primeiro é a diferença entre a oferta e a procura. No que toca à procura, temos o crescimento económico, ou seja, quanto maior for o crescimento de uma economia, maior é a necessidade de liquidez da divisa de uma determinada economia, o que faz com que essa moeda ganhe valor, porque se a economia está boa, as pessoas acabam por querer investir nessa moeda, tendo a previsão que ela poderá aumentar ainda mais. Depois temos, na parte da procura também, temos a taxa de juros, que quanto maior for a taxa de juros de referência de uma determinada economia, mais atrativos serão esses ativos dessa economia para os investidores internacionais. Eu mais à frente já vos explicar o que é isto da taxa de juros, mas é muito simples. A taxa de juros acaba por ser o preço da moeda e se a taxa de juros é maior, quer dizer que ao nós investirmos nessa moeda, vamos acabar por receber um maior retorno, ou seja, quanto maior for a taxa de juros, mais atrativo se torna para mim investir nessa moeda, o que faz com que a moeda ganhe valor, porque existem mais pessoas a comprarem essa moeda. Depois, na parte da oferta, vem os bancos centrais, que é o que mandam nisto tudo, ou seja, que é os responsáveis pela emissão e a impressão da moeda, ou seja, quanto maior for a liquidez de uma determinada divisa, maior tendência essa moeda terá de depreciar, ou seja, quanto mais nós imprimimos capital, mais capital as pessoas acabam por ter, a moeda acaba sempre por depreciar. Consequentemente, o contrário, é exatamente isto. Posso dar o exemplo das laranjas. Vamos imaginar que nós temos 6 laranjas e existem 3 pessoas só existem 3 pessoas que querem comprar as laranjas. Quem der mais barato leva porque eles querem despachar as laranjas. Mas se eu só tiver 3 laranjas e existirem 6 pessoas que querem comprar as laranjas, as 3 pessoas que me derem mais dinheiro pelas laranjas levam. Ou seja, isto é muito simples, oferta e procura. Ok? Depois temos as notícias que saem diariamente em vários sites. Todas as pessoas têm acesso a todas as notícias que saem sobre o euro, sobre o dólar da Nova Zelândia, o dólar do Canadá. Existem, todos os dias saem fatores, indicadores, notícias e indicadores económicos que nos indicam se a moeda vai acabar por ir valorizar ou desvalorizar. E depois também existem os fatores imprevisíveis, como é o caso do Covid, e outras coisas que acabam também por influenciar a moeda que estamos a falar. Depois, market makers, ok? O que é que isto quer dizer? Os participadores do mercado, ou seja, quem é que participa neste mercado de Forex? Como eu vos disse, e os donos disto tudo, começam os bancos centrais, que participam no mercado com o intuito de equilibrar a economia no país, com a decisão da taxa de juros, a política monetária e a impressão da moeda, ok? Depois temos os fundos de investimento, que trocam grandes ou imensos volumes de moeda para satisfação das suas necessidades, como por exemplo a compra de metais, a compra de petróleo, etc. Depois temos as empresas multinacionais, como por exemplo é o caso da Toyota, empresas que utilizam o mercado cambial como como parte do seu negócio, ou seja, na venda de produtos para outros países com diferentes moedas. Portanto, se eu tenho uma Toyota e vendo produtos para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, todas as moedas são diferentes, ou seja, eu acabo por usar este mercado de Forex como um meio de recebimento, ou seja, de troca dessa moeda para a minha moeda mãe, digamos assim, ok? E depois, por fim, temos nós, os traders, que não têm impacto suficiente individual no mercado para influenciar o preço, ou seja, nós, até todos os traders do mundo podem comprar muito uma divisa que ela acaba por não subir quase nada. Só para terem uma noção, eu acho que as pessoas não têm muito essa noção. Os traders de retalho, ou seja, nós que transacionamos Forex, nós somos apenas 5% do mercado. O resto são empresas multinacionais, fundos de investimento e etc. Ou seja, as pessoas acham que existem, que os traders conseguem influenciar o mercado, não conseguem, está bem? Portanto, os traders, uma característica, são só 5% do mercado Forex, ok? Características deste mercado, deste maior mercado do mundo. Primeira delas, operações non-stop, o que quer dizer que o mercado cambial nunca dorme. E a prova disso é que podemos começar a transacionar no domingo às 10 horas, que com a diferença horária na Austrália já é segunda-feira e o mercado já abriu, até sexta-feira às 10 horas, altura em que o mercado de Nova Iorque encerra. Fica só de fora então os fins de semana e os feriados em que todos os mercados encerram. Portanto, nós no mercado Forex conseguimos transacionar desde domingo até sexta-feira, tudo de 24 horas por dia, o mercado nunca fecha. Depois, segunda característica, liquidez, que é a quantidade de compra e venda
que ocorre a qualquer momento. A liquidez é muito importante porque determina a rapidez com que um preço flutua no mercado cambial. Okay? Portanto, quanto mais líquido for essa divisa, maior flutuação e maior, imagina, mais moeda está a ser transacionada, ou seja, existe mais probabilidade de existir uma grande variação, o que faz com que muita gente consiga tirar dinheiro, ou também muita gente consiga perder dinheiro, ok? Portanto, no mercado cambial, o par de moeda e a hora que se transaciona também pode influenciar este fator, ok? Portanto, imaginem, se eu transacionar, como vocês sabem, vocês conseguem ver aí o tempo de abertura dos mercados em cada país, ou seja, se nós às 10 da manhã em Sydney está a dormir, como podem imaginar, o dólar da Austrália não vai variar muito. Portanto, se nós quisermos transacionar a dólar da Austrália, provavelmente vamos ter que transacionar na nossa madrugada. Não faz sentido estarmos a transacionar ao meio-dia ou à 1 da tarde quando o mercado está fechado. Percebem? Portanto, isto também influencia muito o horário de que nós transacionamos certas moedas. Ainda não acabei. Over the counter, que quer dizer que este mercado não tem uma localização física ou central. Okay? Todo o mercado é executado eletronicamente e de forma contínua. Portanto, nós podemos aceder a qualquer ponto do mundo, mantendo sempre o anonimato quanto ao comprador e ao vendedor. Okay? Pois, por fim, não é um mercado manipulável. Ou seja, a dimensão do mercado cambial permite que se mantenha transparente e que nenhum dos seus participantes consiga influenciar o preço por um período prolongado de tempo. O único market maker que o consegue fazer são os bancos centrais, mas nunca é por benefício próprio, é apenas por benefício da economia em questão, porque eles nunca querem que a economia saia prejudicada disto, mas nós temos que antever sempre o que é que eles vão fazer. Claro que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém consegue prever, e por isso é que existem pessoas a ganharem e a perder dinheiro por causa da especulação, mas depois de acontecer, depois de eles atuarem, convém percebermos o que é que nós podemos ou não fazer. Passando então para a análise técnica. Eu sei que acredito que estou a falar um bocadinho rápido, mas eu só tenho 1 hora para falar sobre o mercado Forex. Como eu já vos disse, é preciso dias e dias para falar sobre este mercado. Mas tem um campo de perguntas e eu depois no final vou dar aí 10 minutinhos para responder a algumas perguntas. Se não consigo responder a todas, amanhã também vamos ligar a todos os participantes para tirar algumas dúvidas, está bem? Portanto, na análise técnica, que é a parte dos gráficos e de percebermos o que é que são as cotações das moedas, aqui onde vocês veem, temos as principais divisas, ou seja, as principais moedas. Não existem só estas, existem muito outras, mas estas são as principais e onde existe o maior câmbio de capital. Temos o USD, que é o dólar dos Estados Unidos, depois temos o euro, o dólar do Canadá, o dólar da Austrália, o dólar da Nova Zelândia, o franco suíço, o iene japonês e o pound da Grã-Bretanha. Okay? Como vocês conseguem ver, existem 3 letras em cada uma das moedas. As 2 primeiras letras é o sítio em questão e depois a terceira letra é a moeda. O único que não acontece isso é a parte do euro, ok? Porque é Europa, euro, está bem? Portanto, no caso do dólar dos Estados Unidos, ou seja, United States dólar, Canadá dólar, Austrália dólar, ou seja, franco suíço, iene japonês, pound da Grã-Bretanha. Por isso é que são estas 3 letras e é daí que vem então estas 3 letras de cada moeda. Depois, os principais pares de moedas que, apesar do grande número de moedas existentes no mundo, eu já vos disse que existem muitas e muitas, a grande maioria das transações diárias envolve a troca das chamadas major, ok? Que são estas, que é o caso do euro-dólar, NZD-USD, GBP-USD, AUD-USD. Se vocês repararem, existe sempre a correlação, só no caso do Euro GPI, mas quase sempre existe a correlação do dólar dos Estados Unidos como uma moeda, a moeda mais transacionada, como vocês sabem, no mundo inteiro. Mas uma curiosidade, o par de moedas mais transacionados no mundo é o primeiro, o euro-dólar. Bom, eu vou tentar falar um bocadinho devagar para vocês perceberem isto que é importante, está bem? Primeira parte, a parte da cotação. Okay? A cotação de uma moeda é o preço da moeda no momento, que é determinado pelo mercado em função da oferta e da procura da moeda de um determinado país, como eu vos falei há bocado sobre o que influencia a cotação da moeda. Essa mesma procura e oferta influenciou a forma de
com uma cotação aprecia ou deprecia. E as moedas são sempre cotadas em pares, como eu já vos mostrei, como o euro-dólar, o USD, GPI, não sei? E a razão de serem todas cotadas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e vender a outra. E por isso se trocam as moedas sempre em pares. Tá bem? Portanto, uma divisa que se situa do lado esquerdo, temos este exemplo do euro-dólar, a divisa que se situa do lado esquerdo da paridade é denominada a unidade monetária de base. A que se situa do lado direito é a unidade monetária de valor. Vou falar devagar para vocês perceberem. A moeda base, que é, neste caso é o euro, Dê-me só um segundinho. Espera aí. Bom, peço desculpa. Espero que já me estejam a ver outra vez. Ok. A moeda que está do lado esquerdo, ou seja, a moeda base, é a moeda base para a compra ou a venda. Portanto, se nós comprarmos euro-dólar, estamos a comprar euros e a pagar dólares. Se vendemos euro-dólares, estamos a vender euros e a receber os dólares. Isto parece um bocadinho confuso, mas eu vou tentar explicar da melhor maneira. Portanto, se nós comprarmos o euro-dólar, estamos a dizer que acreditamos que a divisa base vai apreciar, ou seja, ganhar valor face à moeda de valor, ou seja, à moeda de cotação. Vou explicar isto de uma forma mais simples ainda. Vamos imaginar, quando vocês veem uma cotação de euro-dólar, veem, por exemplo, euro-dólar está a 1.1826. O que quer dizer o quê? Que 1 euro vale 1.1826 dólares. Ou seja, a moeda que está sempre do lado esquerdo vale sempre 1. E a moeda que está do lado direito é quanto é que essa moeda do lado direito vale da moeda do lado esquerdo. Ou seja, aqui, por exemplo, neste exemplo que vocês têm neste slide, euro-dólar está a 1.1146. Quer dizer que 1 dólar vale 1.1146, 1 euro vale 1.1146 dólares. Okay? Se a moeda apreciar, ou seja, se o gráfico do euro-dólar subir, quer dizer o quê? Quer dizer que 1 euro vai valer mais dólares. Se a moeda cair, quer dizer que 1 euro, se o gráfico cair, quer dizer que 1 euro vai valer menos dólares. Portanto, a apreciação do gráfico tem sempre a ver com a apreciação, neste caso, do euro. Ou seja, se o euro ganhar valor, quer dizer que vai valer mais dólares. Ou seja, por isso é que o gráfico sobe. Se o gráfico acabar por cair, quer dizer que 1 euro vale cada vez menos dólares. Se tivesse ao contrário, ou seja, dólar-euro, quantos euros vale 1 dólar? Portanto, lembre-se disto. A moeda que está do lado esquerdo é sempre denominada a moeda de base porque é 1. A moeda do lado direito, que é a cotação, diz-nos quanto vale essa moeda em relação à moeda base, ou seja, ao euro. Penso que me fiz perceber. Também, se não perceberem, depois explico-vos com mais tempo, está bem? Bid e ask. O que é que isto quer dizer? Que é, todas as cotações de câmbio são cotadas com dois preços, que é o preço de compra e o preço de venda, está bem? O bid é sempre o preço de compra da moeda base. Vou falar devagar para vocês perceberem. O bid é sempre o preço de compra da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a comprar. As corretoras compram-nos a nós, ou seja, nós vendemos. No ponto do trader, é sempre o preço de venda. Ok? Portanto, quando nós compramos ou vendemos uma divisa, estamos a comprar à corretora, que é ela que nos está a intermediar o instrumento. Ou seja, no caso do bid, para o trader é o preço de venda, mas para a corretora é o preço de compra, porque se nós estamos a vender, alguém tem que nos comprar, que é o caso da corretora. Pronto. Portanto, o bid é o preço de venda para nós e é o preço de compra para a corretora. Ok? E é também, nomeadamente, sempre o preço mais baixo que vocês encontram aí. O ask é o preço de venda da moeda base, o que significa que é o melhor preço disponível a que as corretoras estão dispostas a vender, e no que toca a nós traders é o preço, sempre o preço de compra. Existem sempre dois preços, o preço de venda e o preço de compra. Se nós quisermos comprar a moeda, temos um preço. Se nós quisermos vender a moeda, temos outro preço. Ok? E o que é que vem e porquê é que existe essa diferença? Vem do spread, ok? Que é a diferença entre o bid e o ask.
O spread de cada operação é a comissão que a corretora ganha pelo serviço prestado ao cliente. A diferença varia de paridade para paridade, consoante a escolha do broker, ok? Portanto, os spreads não são todos iguais. Cada instrumento ou cada ativo tem o seu spread, ok? Nem sempre são iguais. PIP. O que é isto do PIP? O PIP é a variação mínima de uma cotação. Ou seja, como neste exemplo, se a cotação do euro-dólar passar de 1.1146 para 1.1147, quer dizer que ele subiu um PIP. Portanto, o PIP é sempre a quarta casa decimal no que toca ao euro-dólar e todas as outras moedas, menos a uma do iene japonês, que é o caso do segundo. Portanto, um PIP é sempre a quarta casa decimal. Portanto, vamos imaginar que ele em vez de subir de 1.1146 para 1.1147, sobe de 1.1146 para 1.1156. Quer dizer que não subiu um PIP, mas subiu 10 pips. E porquê é que se usa pips? Porque nós não vamos usar euros nem dólares, porque todas as moedas têm a sua maneira, todas as moedas têm o seu nome, portanto teve-se de arranjar um nome que dê para todas, para então essa variação que se chama pips. Portanto, por isso é que vocês muitas vezes ouvem ganhei 100 pips ou ganhei 200 pips. Quer dizer, por exemplo, se ganhou 100 pips, quer dizer que passou de 1.1146 para 1.1246. Porquê? Porque aumentou 100 pips. Ok? A única coisa que não acontece é no caso do iene japonês, da moeda do Japão, que é a segunda casa decimal. Portanto, 111.46, um PIP passa para 111.47. Portanto, o PIP é a unidade de valor, ou seja, por isso é que não é chamada nem euros, nem dólares, nem ienes japoneses, nem dólares do Canadá. Tem que existir uma medida de variação usada para todas. E é então o PIP. Quarta casa decimal, ok? Menos no iene japonês. Swaps. O que é que são os swaps? O swap é o valor a ser pago à corretora se a transação ficar aberta de um dia para o outro. Na quarta-feira à noite é calculado o triplo da taxa normal em compensação dos pagamentos bancários de segunda a sexta-feira. Ou seja, de segunda a sexta-feira vocês não pagam qualquer tipo de swap, já que as transações são deixadas em aberto durante o fim de semana e não são cobradas, então todas as corretoras usam a quarta-feira, de quarta para quinta, o swap mais alto. Está bem? Portanto, isto são curiosidades que vocês devem ter quando transacionam. Portanto, se existe o dia em que não faz sentido deixar de um dia para o outro, depois depende se nós deixamos essa cotação durante, imagine, se nós fizemos day trade, fechamos e abrimos uma operação durante um dia, não faz sentido deixarmos de quarta para quinta porque o swap é 3 vezes o normal. Agora, se nós estamos a fazer transações de longo prazo, é indiferente. Okay? Isto é mais para as pessoas que abrem e fecham posições diariamente. Paridades diretas. O que é que isto quer dizer? Define-se por uma cotação em que a moeda nacional de compra é o dólar. Ou seja, como eu vos disse, quantos dólares vale um euro, ou quantos dólares vale um dólar da Austrália, quantos dólares vale um pound da Grã-Bretanha, ok? Portanto, a unidade de valor é sempre o dólar. No que toca às paridades indiretas, são aquelas em que o dólar participa sempre como uma mercadoria. Ou seja, um dólar vale quanto iene japonês, ou um dólar vale quantos dólares do Canadá, e por assim diante. Depois as paridades cross são aquelas paridades que não constam ao dólar, que é o Euro-GBP, o CAD-GPI, etc. Postulados do mercado financeiro. Postulado número 1. O preço engloba tudo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja ele relacionado com fatores económicos, sociais, políticos, psicológicos, já foi levado em consideração e já está incluído no preço. Ok? Portanto, tudo o que acontece automaticamente no mesmo segundo acontece no preço. Portanto, não demora a vir, ou seja, aquilo é automático. Depois, postulado número 2. O preço tem um caráter direcional e está sujeito a tendências. E existe aquela frase muito, muito conhecida que é: a tendência atual tem uma grande probabilidade de continuar. Aquela de trend is your friend. E um dos maiores erros dos traders iniciantes é ir contra a tendência. Ou seja, se eu vi que existe uma tendência de subida, eu estar a mandar sells, ou seja, venda,
eu estou a ir contra a tendência, portanto é mais provável que eu perca do que ganhe. Claro que quem faz day trade, existe a possibilidade de abrir e fechar no mesmo dia, portanto também não é... Cada um faz a estratégia que bem entender, portanto não vou ser eu estar a dizer que não deve ou que não devia mandar sells numa tendência de subida, mas cada um faz o que entender, mas convém sempre que abrimos operações, convém sempre seguirmos a tendência, porque nós somos apenas os peixinhos e temos que seguir os tubarões. Portanto, se os tubarões estão aí para cima, nós temos que ir com eles, não podemos estar a lutar contra eles, porque vamos sempre acabar por sair prejudicados. Depois, terceiro postulado, a história repete-se sempre. E este postulado diz que as regras que funcionaram no passado vão funcionar no presente e no futuro. Ou seja, existem padrões ou comportamentos de preço que já se manifestaram no passado e vão se repetir no futuro. Como é o caso dos padrões gráficos, como é o caso das linhas de suporte e linhas de resistência, que vamos falar também daqui já a seguir. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se o preço teve dificuldade em passar aquela linha há 4 anos, se nós neste momento estivermos nessa linha, sabemos que o preço vai ter dificuldade em ultrapassá-la. Okay? Portanto, o gráfico mostra-nos padrões que já aconteceram no passado. Existem 3 tipos de tendência. Okay? Existe a tendência bullish, ou seja, bullish trend, que é a tendência dos touros. Existe a bearish trend, que é quando a tendência está de queda, e depois existe o sideways, que é quando não existe uma tendência ainda definida e estamos sempre, digamos assim, no mesmo sítio. E porquê é que chamamos, isto é apenas uma curiosidade, porquê é que chamamos touro à subida e urso à caída? Porque o touro ataca sempre de baixo para cima e o urso ataca sempre com as patas de cima para baixo. Por isso é que vocês veem muito nas notícias do Wall Street, com os lobos e com os ursos, é por causa disso. Também o touro é a subir, o urso é a cair. São os 3 tipos de tendências, alta, baixa e sideways. Vários tipos de gráficos. Temos o gráfico linear, que é o primeiro, que é formado por retas que unem pontos e cada ponto simboliza uma cotação de fecho. Muitos traders consideram os preços de fecho de determinada sessão como sendo os mais importantes. Okay? E esta abordagem reduz consideravelmente a informação para a análise, portanto, por isso é que vocês muitas vezes nem sequer veem este gráfico, porque este gráfico pouco ou nada nos diz, está bem? Diz-nos só o preço de fecho. Depois temos o gráfico de barras, que já é um bocadinho mais completo do que o anterior. As barras incluem, para além dos preços, para além dos preços de abertura e de fecho, as cotações máximas e mínimas atingidas neste intervalo de tempo. Como vocês veem, essa linha é assim, existem gráficos de 1 hora, de 4 horas, de um dia, de uma semana, e quando nós vemos um gráfico de 1 hora, quer dizer que cada traço daqueles é 1 hora. Se vimos um gráfico de 4 horas, quer dizer que cada traço daqueles são 4 horas. Portanto, existem vários tipos de gráficos em cada tipo de gráfico. Não sei se me fiz perceber. Ou seja, existem, como se diz, time frames. Ou seja, existem vários tipos de gráfico, ou seja, cada vela ou cada traço desse que vocês estão a ver no vosso slide, ou é de 1 hora, ou é de 4 horas, ou é de um dia, ou é de uma semana, ou é de um mês, ou é de 1 minuto, 5 minutos. Portanto, existem vários tipos de tempo nos vários gráficos. E depois, as mais conhecidas, as velas japonesas, que para além da informação mostrada nos gráficos de barras, este tipo de gráfico é composto por velas e possui toda a informação necessária. Ou seja, o corpo da vela pode ser encarnado se for uma vela de descida em relação à anterior. E é verde para a vela de subida em relação à vela anterior. Ok? Vou-vos tentar dizer assim de uma maneira mais simples. Imaginem esta vela aqui verde. A vela abriu aqui, neste espaço aqui, ou seja, na abertura da vela é o início do corpo. É verde porque ela subiu em relação à vela anterior e a vela acabou por fechar aqui. Ou seja, o corpo da vela, sem contar com o pavio, o corpo da vela indica-nos a abertura e o fecho da vela. A vela a seguir acaba por ser vermelha, o que quer dizer que a vela, o preço caiu em relação ao preço anterior. Portanto, a vela abriu aqui, ela até subiu até aqui, que foi o máximo, mas depois voltou a cair e ele ainda caiu até cá abaixo, mas depois fechou aqui. Ou seja, o corpo da vela indica-nos a abertura e o fecho da vela, e o pavio indica-nos até onde é que a vela chegou
nesta hora, ou nestas 4 horas, ou neste dia, ok? Portanto, e aqui fecha, a vela abre a seguir, abre verde, ela até caiu um bocadinho, como vem aqui um pavio muito pequenino, ela foi lá acima, mas depois caiu e fechou aqui. Portanto, abertura, fecho, vamos para a outra, ok? Portanto, é muito simples, está bem? E estas velas japonesas muito nos dizem, isto são padrões gráficos, isto são, vocês conseguem, velas japonesas é muito interessante. Há um livro, um calhamaço assim, a falar sobre velas japonesas, é muito interessante, vocês, peço para vocês irem pesquisar, que é, estas velas japonesas dizem-nos muito, não são apenas as coisas vermelhas e verdes, cada vela diz-nos muito em relação ao que está a passar com o preço. Linhas de suporte e linhas de resistência, ok? Muito simples. Linhas de resistência são pontos importantes ao máximo do histórico do gráfico. Vou-vos dar com exemplos práticos. Vamos imaginar que temos o nosso gráfico e o gráfico tem dificuldade em passar uma zona cá de cima. Ou seja, o que quer dizer que ela toca lá várias vezes e acaba sempre por cair. E toca sempre na mesma linha, sempre no mesmo preço. Isso é uma zona de resistência, que é uma zona em que o preço tem dificuldade em ultrapassar para cima. E depois temos uma zona de suporte, que é que está em baixo do preço. O que quer dizer que o preço toca lá várias vezes e acaba sempre por subir. O que quer dizer que o preço tem dificuldade em ultrapassar essa zona de suporte. Portanto, preços em que são difíceis de ultrapassar acima, linhas de resistência. Preços que são difíceis de ultrapassar em baixo, chamam-se linhas de suporte. E agora vamos imaginar que nós ultrapassamos uma linha de resistência. Porque, ok, é difícil de ultrapassar, mas vai haver um dia que aquilo vai acabar por conseguir ultrapassar. Como o preço, como essa linha, nós ultrapassamos essa linha, em vez de ficar acima do preço, ficou abaixo, a partir desse momento, em vez de chamar a linha de resistência, passou a ser a linha de suporte. Porque ela depois, quando cair, vai ter dificuldade em ultrapassá-la. Ok? Portanto, linhas de resistência é linhas em que o preço tem dificuldades em ultrapassar para cima. Linhas de suporte são linhas que o gráfico tem dificuldades em passar para baixo. E isto é daquelas coisas que a história repete sempre, porque esta linha de suporte tanto é igual hoje como foi há 10 anos atrás. Ok? Tipo de ordens. Temos as ordens instantâneas, ok? Que são as ordens buy e ordens sell, que é comprar ou vender a divisa, mas depois temos ordens pendentes, que é temos o buy stop, que é para situações em que nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais alto do que o atual. Vamos imaginar que estamos aqui, o nosso preço está aqui. E nós dizemos, ok, eu só quero dar o buy quando o preço subir mais um bocadinho, mas eu agora vou trabalhar, não consigo estar aqui à frente da plataforma, o que é que nós fazemos? Damos um buy stop e quando o preço subir até àquele buy stop, a ordem é automaticamente aberta. Se o preço não subir até lá, não nos abre nenhuma ordem. Depois temos o buy limit, que acontece o contrário, que é quando nós queremos dar uma ordem de buy a um preço mais baixo do que o preço atual. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos imaginar que nós temos aqui o preço e nós dizemos, ok, eu só quero dar a ordem de buy quando o preço cair mais um bocadinho. Portanto, se o preço cair, aqui é automaticamente dada a ordem de buy, mas se o preço, em vez de descer, subir, nenhuma ordem vai ser dada. E acontece a mesma coisa para o caso de nós queremos vender a moeda. Vamos passar, falámos de análise técnica, vamos agora falar um bocadinho da análise fundamental. Análise técnica é em relação aos gráficos, análise fundamental é em relação à economia, ou seja, o que é que está por trás, indicadores económicos e etc. Portanto, notícias saem todos os dias. Antes de sair cada notícia, temos a informação do valor da previsão. Ou seja, imagina que amanhã vai ser a taxa de desemprego para a zona euro. Ok? Existe sempre uma previsão de qual é que vai ser essa taxa, feita por analistas profissionais. E esse valor, assim que sai, ou seja, que esse forecast, que essa previsão que sai bastantes dias antes, é logo absorvido pelo mercado, tendo logo impacto inicial no preço da moeda em questão. Ou seja, o preço reage logo ao rumor do que é que os analistas acham que vai ser a taxa de desemprego na zona euro. A notícia altera o caminho do mercado dependendo de se os valores que saem, ou seja, amanhã sai a taxa de desemprego. Nós hoje temos a informação que os analistas acham que amanhã a taxa de desemprego é 4%. Amanhã, que é quando sai a taxa de desemprego, afinal, em vez de 4%, é 6%. O que quer dizer que é mau. Ou seja, afinal, a taxa de desemprego é maior do que era esperado. O que é que acontece à moeda? Cai.
Mas vamos imaginar que acontece o contrário, que é, afinal, a taxa de desemprego não é 4, é 3. Quer dizer que é positivo, ou seja, a taxa de desemprego não é assim tão má e a moeda acaba por valorizar. Por isso, regra número 1 de trading, não negociar antes de sair uma notícia, porque sempre que sai uma notícia existe sempre uma grande volatilidade no mercado. Depois temos a regra número 2, que é, se nós tivermos alguma posição em profit, antes de sair uma notícia, é recomendado fechá-la, porque podemos, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar e podemos perder a operação. Depois, diariamente saem indicadores económicos e indicadores políticos, como é o caso de eleições, como foi já o ano passado nas eleições dos Estados Unidos da América, e depois nas decisões da política monetária, na variação da taxa de juro. Nos indicadores económicos, temos vários, vocês depois conseguem ver, estes são os mais importantes. Temos o CPI, que é a inflação do consumidor, ou seja, o preço, a variação do preço que nós, consumidores, compramos os produtos. Depois temos o PPI, que é a inflação no produtor, ou seja, o preço dos produtos que os produtores compram as matérias-primas. Depois temos o GDP, que é o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, o quanto é que cada economia está a produzir internamente. Depois temos o Trade Balance, que é a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações. Se este valor for positivo, é bom sinal, o que quer dizer que estamos a exportar mais do que a importar, ou seja, que estamos a vender mais do que estamos a comprar e a nossa balança fica positiva, o que quer dizer que temos um superávit. E depois temos o caso da Retail Sales, que são vendas a retalho. Indicadores muito importantes que saem diariamente, todos os dias saem estes indicadores e que influenciam muito as cotações da moeda. Depois, que as pessoas não sabem, os indicadores mais importantes é a parte do mercado de trabalho, como é o caso do NFP, que é o número de empregos criados não agrícolas, ou seja, se existe o maior número de empregos criados, é bom sinal, quer dizer que a economia está a evoluir e a moeda acaba por valorizar. Taxa de desemprego, que eu acabei de dizer, quanto maior for a taxa de desemprego, pior é para a economia, o preço acaba por cair. Depois também temos a variação média dos salários, a variação média das horas trabalhadas por semana e a variação dos empregos no setor privado. Fundamental, se não a mais importante, indicadores provenientes dos bancos centrais, como eu falei no início, que é os que mandam nisto tudo, que é o que determinam as taxas de juros. Então, vamos pensar uma coisa. Vou voltar a repetir isto, a taxa de juros, que é muito importante. Se a taxa de juros sobe, a moeda deprecia. Se a taxa de juros cai, a moeda deprecia. Eu vou voltar a repetir porquê. A taxa de juros, de uma forma simples, é o preço de cada moeda. Ou seja, quando nós pedimos um empréstimo, nós pagamos uma taxa, que é o preço de nos emprestarem esse capital. E quando nós aplicamos um capital, ou seja, investimos no banco ou no que quer que seja, temos uma taxa por estarmos a aplicar esse capital, ou seja, recebemos uma taxa. E isto é a taxa de juros. Ou seja, se nós temos uma taxa de juros de 2%, quer dizer que nós vamos pedir um empréstimo e temos que pagar uma taxa, ou seja, temos que pagar o facto de nos estar a emprestar o dinheiro. Se nós estamos a aplicar o capital, estão-nos a pagar a nós pelo facto de nós estamos a investir o capital nessa moeda. Ou seja, isto é a taxa. E porquê é que a moeda valoriza ou desvaloriza? No caso da taxa de juros de um país aumentar, a moeda aprecia. Porquê? Porque fica mais atrativo para investidores externos que recebem mais dinheiro por estarem a investir capital. No entanto, quando pensamos de uma forma interna, fica menos atrativo pedir empréstimos. Então vamos imaginar uma coisa. Imaginem que a taxa de juros sobe. O que é que acontece? Acontece que eu, ao pedir um empréstimo, estou a pagar mais. Mas acontece também que investidores externos, quando querem investir nesta moeda, estão a receber mais. E é por esta razão que quando existe uma crise numa certa economia, o Banco Central acaba sempre por baixar a taxa de juros. Porquê? Porque estamos a tornar mais atrativos o facto das pessoas poderem pedir créditos mais baratos, as empresas pedirem créditos mais baratos para aumentar a produção, expandir o negócio, em vez de estarmos preocupados com os investidores externos a investirem capital na nossa economia. Portanto, os bancos centrais acabam por baixar as taxas de juros. Para quê? Para nos tornar mais atrativos e com menos custos o facto de nós pedimos empréstimos e as empresas acabarem também a pedir empréstimos para aumentar o negócio e aumentar o produto interno bruto e aumentar a economia dentro de cada potência económica. Depois, no caso de economia estar tão boa, depois acaba por voltar, as taxas de juros voltarem
a aumentar para fazer com que existem investidores externos a investirem nestas taxas de juros, ou seja, no caso, investirem nesta moeda por receberem um maior retorno. Depois temos aqui uma imagem do que faz com que exista uma grande volatilidade nas moedas. Temos o NFP, que é aquela parte dos empregos criados, como eu vos disse. Temos as retail sales, as trade balance, estão aqui quais é que são as notícias que influenciam mais o mercado Forex. Alavancagem, que muita gente tem dúvidas, o que é isto de alavancagem? A alavancagem funciona como se fosse um empréstimo que a corretora faz ao investidor, permitindo-lhe assumir uma posição X vezes maior ao capital investido. Vamos imaginar, temos esse exemplo, temos um capital de 1000 euros. O investidor pode, por exemplo, alavancar o seu capital tomando uma posição de 100 mil euros com um grau de alavancagem de 100 vezes mais. A margem standard de uma corretora, neste caso na Europa, é 1:30. Ok? Mas vamos imaginar, se nós temos 1000 euros com uma alavancagem de 1:100, estamos a dizer que conseguimos transacionar 100 mil euros. Está aí 10 mil, mas é 100 mil. Ok? Como é que se calcula então a alavancagem? É muito simples. Nós dividimos o nominal da operação que nós tínhamos aberta, ou operações, se nós tínhamos várias operações abertas, fazemos o cálculo de todas as operações que nós temos abertas e dividimos pelo capital total em conta. Vamos ver este exemplo. Imaginem que temos uma conta de 5 mil euros e que o total das nossas operações no mercado de Forex é de 100 mil. Ok? É como se fosse um lote. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que 100 mil a dividir por 5 mil dá-nos 20. Quer dizer que nós estamos a transacionar nesta conta com uma alavancagem de 1:20. E o que é isto do lote? O lote é a unidade de medida de cada operação que nós fazemos. Existe um lote, 0,10, 0,01, ou então 0,5, 0,4, 0,3, ou seja, é uma unidade de medida. E um lote quer dizer 100 mil unidades monetárias de base, o que quer dizer que, se nós estivermos a transacionar euro-dólar, um lote são 100 mil euros, ok? E meio lote são 50 mil euros e depois depende da alavancagem que nós temos na conta. Porque nós, para transacionar um lote, não precisamos efetivamente de 100 mil euros, porque como existe uma alavancagem, conseguimos com menos capital transacionar esta quantia de capital no mercado. Mas como tudo da vida, existem vantagens e desvantagens no que toca à alavancagem. Das vantagens, temos a possibilidade de fazer crescer a nossa conta mais rápido, porque quando nós ganhamos, ganhamos mais, mas quando nós perdemos, também perdemos mais, e por isso é que nós temos que usar a alavancagem com pés e cabeça e não achar que isto é um jogo de casino, que é o que eu vou falar agora. Existem dois tipos de negociadores, ou seja, dois tipos de traders. Um é o negociador, que tem uma estratégia e executa a mesma estratégia sempre. Sabe que só através da consistência terá sucesso e ajusta o tempo de negociação à sua vida pessoal. Depois temos o jogador de casino, que abre uma conta de baixo valor, arrisca tudo e normalmente perde tudo. Vive da excitação que o mercado provoca, sempre tem uma posição aberta e não acredita, ou seja, não aceita que tem comportamentos recorrentes que comprometem o sucesso no trading. A maior parte das pessoas são assim e por isso é que as pessoas investem 300 euros nem 1 nem 2 meses elas duram, porque com 300 euros não dá para fazer uma boa gestão de conta. Eu agora vou-vos mostrar muito rápido como é que está o nosso site. Vocês basta virem em teletrade.pt, conseguem ver aqui os vários tipos de contas que nós temos, conseguem comparar as contas, ver aqui todos os instrumentos que nós utilizamos. No caso do Forex, se vocês carregarem aqui, tem aqui todas as moedas, tem os spreads, tem os swaps, conseguem ver isto tudo, ok? Depois, plataformas, se vocês querem testar a plataforma, vem aqui ao trading, plataforma MetaTrader 4/5 e basta carregar aqui no símbolozinho do Windows se tiverem um Windows, carregar no iOS se tiver iOS ou Android se tiver o Android, ok? E baixam a plataforma e conseguem negociar. MetaTrader 4 é a plataforma utilizada por mais de 90% das corretoras no mundo inteiro. Copy Trading, como eu vos expliquei, aquele serviço de fazermos uma rentabilidade passiva, de investirmos capital noutros traders experientes. Vem como é que funciona, vem tudo, exemplos práticos, com dinheiro prático, tudo como é que funciona, ok? Depois também tem aqui todos os exemplos dos traders que vocês podem seguir, também todos os traders que vocês conseguem seguir, conseguem ver as várias variáveis. Depois basta marcar uma reunião connosco, vocês conseguem ver o extrato completo de todas as operações que cada trader fez, ou seja, nós conseguimos ver tudo o que é que o trader já fez. E depois, como eu vos disse, e a parte mais importante, está bem?
convém vermos sempre a regulação da corretora, para vermos se é fidedigno ou não. Antes de investirmos capital em qualquer casa financeira que seja, vejam sempre se são reguladas ou não. Nós somos regulados pela SAISEC da União Europeia. Temos aqui os vários países onde nós operamos. Por exemplo, aqui no caso de Portugal, somos regulados pela parte aqui da CMVM. Basta vir aqui ao site, ele automaticamente abre o link do site da CMVM, ok? Vocês conseguem ver aqui, Teletrade, temos então aqui a nossa regulação, ok? Se as corretoras que vocês transacionarem não tiverem isto, convém tentarem tirar o dinheiro se conseguirem. Depois, canal do YouTube, Teletrade Portugal, conseguem ver aqui alguns vídeos que nós pomos diariamente de briefing do mercado. Isto nós fazemos o vídeo para os nossos clientes entre 10 a 15 minutos, depois tiramos 1, 2 minutos para todas as pessoas que têm interesse. Depois também temos aqui vários webinários, o webinário que eu fiz a semana passada de como construir uma carteira de ações, o webinário de porquê de investir nos mercados financeiros, o webinário de criptomoedas. Vocês conseguem ver isto tudo, está bem? Depois quando também conseguirem voltar para trás. Depois, como eu vos disse, temos um grupo de análise que é só para clientes, onde nós todos os dias fazemos 2 lives, um live às 9 da manhã e um live às 2h30 da tarde, de análise de mercado em direto, analisamos gráficos, perguntamos às pessoas quais é que são os gráficos que querem que nós analisemos e analisamos isto tudo, tá bem? Vamos pondo análise de gráficos diariamente sobre ações, sobre o Forex, analisamos os gráficos, explicamos a nossa visão, ou seja, não é só espetar sinais, porque isso sinais é uma treta, ninguém consegue nada com isso. Temos aqui outra ação, no caso da BP, outra ação, por exemplo, euro-dólar. Explicamos sempre a nossa visão, tanto análise técnica como análise fundamental, como eu vos expliquei ainda agora. Portanto, vamos pondo várias análises de gráficos para aquelas pessoas que não conseguem estar nos vídeos. Depois temos o vídeo que fica gravado para quem não consegue estar nos lives. Portanto, as pessoas chegam aqui e conseguem ver o vídeo do dia, ok? Depois fazemos isto todos os dias, muitas análises por dia, está bem? Mas só para os nossos clientes. Para quem não é cliente, nós deixamos estar aqui 1 ou 2 dias para perceberem como é que nós trabalhamos e depois, se quiserem ser, ficam. Se não quiserem, saem. Portanto, agora, já que já são quase 7 da tarde, vou-vos perguntar se têm algumas dúvidas, algumas questões. Ok, já estou a ver aqui alguma questão. Uma questão que perguntam sempre em todos os webinars, ainda bem. Qual é que é o valor mínimo para investir na vossa corretora? Não existe o valor mínimo para investir aqui, vocês investem o que vocês quiserem, mas convém ser sempre o máximo que vocês consigam, sem pôr em causa a vossa estabilidade financeira, ok? Nós não podemos entrar no mercado financeiro com o capital que nós necessitamos para o nosso dia-a-dia. Não faz sentido. Porque senão o nosso psicológico vai-nos afetar bastante. E há muita gente que diz, isto aqui é normal, há muita gente que diz que entrar nos mercados, eu vou entrar nos mercados financeiros com pouco, que é para ver como é que isto corre. Desculpa. Muito pelo contrário. Ok? Aquela gente diz, vou entrar com pouco, que é para ver como é que isto corre. Quanto menos nós tivermos na conta, menos margem financeira nós temos para aguentar as volatilidades do mercado. E, por consequência, podemos pôr sempre a nossa conta em risco. Ok? Vamos imaginar uma coisa. E eu dou sempre este exemplo, é sempre o melhor exemplo que eu consigo dar. Imagina que nós queremos tirar 5% ao mês, o que já é muito bom, certo? Vocês não gostavam do investimento, conseguir tirar 5% ao mês, estamos a falar de 60% ao ano. Depois de um ano, tirar 60% do nosso investimento. É top, quer dizer que passado 2 anos já dobrámos mais do que o nosso capital. E depois pergunto-vos, 5% é bom, mas gostavam de tirar 15 euros por mês de lucro? 15 euros por mês não é nada. Claro que me vão dizer que não. O que é que são 15 euros por mês? São 5% de 300 euros. Ou seja, quem investe 300 euros nunca vai querer ir buscar só 15 euros por mês. E o que é que acontece? Vão querer sempre ir buscar mais e mais. Até chega uma altura que querem tirar 100 euros por mês, o que não é muito, não é? Digamos assim. 100 euros por mês é 33% da nossa conta. Quer dizer 300 e tal por cento ao ano. Isso não é viável. Não existe investimentos que nos deem sem risco, ou com pouco risco, sem risco nunca existe, mas com pouco risco, se dá 300 e tal por cento ao ano. Isto não existe, não cabe na cabeça de ninguém. Por isso é que normalmente as pessoas que entram com 300 ou 400 euros acabam por durar 2 ou 3 meses, perdem o dinheiro todo e dizem que isto nos mercados financeiros é tudo uma treta. Porquê? Porque ninguém fica contente com 10 ou 15 euros por mês, 10 ou 15 euros são 5% ao mês, claro que 5% de 10 mil euros são 500 euros, 500 euros já é muito bom na área dos mercados financeiros, mas quem tem 300 euros quer ir buscar 100, 200 e 300 euros no mês, não faz sentido nenhum, estamos a querer dobrar o nosso capital no espaço do mês e isso não é viável, isto torna-se um jogo de casino, ok? Penso que respondi à pergunta, ok?
Que horas são? Já são 7. Vou responder mais uma, amanhã depois falo com toda a gente. Um livro que recomendas daqui dos mercados financeiros? Existe um livro muito bom que eu também falei no último webinar de ações, que é O Investidor Inteligente. Está bem? É para mim, um dos melhores livros de mercados financeiros que existe, ou sobre investimentos que existe de todo o mundo. Está bem? É muito bom. O Investidor Inteligente. Okay? Vejam isso. É um livro muito bom. Tem o prefácio do Warren Buffett, que para mim é um ídolo no que toca a mercados financeiros e investimentos. O Warren Buffett tem lá uma frase que diz que este é o melhor livro sobre investimentos que já alguma vez foi escrito. Portanto, se o Warren Buffett existe, por alguma razão é. Portanto, o livro é muito bom. Vejam O Investidor Inteligente, está bem? De Benjamin Graham. Portanto, tentem ver isto. Este livro é muito importante. Vocês provavelmente não vão conseguir encontrar o livro em muitos sítios. Eu comprei o meu no OLX, gastei 25 euros, mas só para vocês verem, há 2 meses eu fui à FNAC ver quanto é que estava o livro, estava a 200 e tal euros ou 300, porque como é tudo na vida, oferta e procura, existe pouca oferta para muita procura, eles acabam por aumentar o preço, mas procurem nos eBays, nas Amazones, nos OLX em Portugal, e eu acredito que vocês vão encontrar esse livro, está bem? Obrigado a todos os presentes. Estão todos convidados para amanhã para a Masterclass, que é só para clientes, mas nós damos a oportunidade para vocês perceberem como é que nós acompanhamos. Vai ser mesmo análise de mercado em direto e é muito interessante. Estão todos convidados. É só dizerem que querem participar para o contacto que vos contactou. Nós amanhã vamos ligar a todas as pessoas que por acaso não puderem atender a chamada, dizem que não podem atender, mas que têm interesse em participar no webinário, na Masterclass, e nós guardamos então o lugar para vocês. Obrigado e até à próxima.